Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar com vocês que caso vocês não entendam alguma coisa ou fiquem com dúvidas sobre alguma coisa, é só me falar, que mesmo que eu não consiga tirar no momento da aula, eu posso tirar depois para vocês também, que eu envio uma explicação, enfim, tá bom? Eu já falei para algumas pessoas, mas a matéria foi dividida entre mim e a Maria Júlia, que é a outra monitora de processo do trabalho. Então, eu fiquei com competência em princípios e ela ficou com o restante, tá bom? Vamos lá. Gente, primeiro que eu quero que vocês entendam, eu tô olhando meio pro lado assim, porque eu tô pelo celular e não deu pra fazer pelo computador, porque senão seria mais fácil, tá? Gente, primeiro que eu quero que vocês entendam que direito do trabalho, né, processo do trabalho é bem parecido com o direito do trabalho em si, tá? Então, muitos princípios vão ser um pouco repetitivos, mas é porque é bem semelhante. Outra coisa também, gente, em todo momento da explicação, seria interessante vocês fazerem assimilações com palavras já existentes, né? Como posso dizer? Ficaria mais fácil se vocês fizessem ligações para vocês decorarem algumas coisas, né? Compreenderem, na verdade, porque decorar vocês vão esquecer. Mas se vocês fizerem, princípio da primazia da realidade, o próprio nome já fala, né? Então, se vocês fizerem essas relações, vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem alguns assuntos. Então, vamos lá falar sobre o que é o direito do trabalho, né? Do processo de trabalho. O direito do trabalho, como já foi explicado para vocês, acredito, no semestre passado, é um ramo do direito público, pois os sistemas processuais do Brasil são públicos, né? Então, as partes elas não podem alterar por si só as regras. Então, por exemplo, acordos entre partes, em geral, não é permitido, tá? Tem algumas exceções, mas em geral não é permitido. Por exemplo, eu não quero tirar férias, tal, ou, por exemplo, acontece muito, né? Tem um pessoal que não quer assinar carteira para poder ganhar um pouco mais, então eles fazem um acordo, um empregado, empregador, para isso, gente, não é permitido, tá? Tanto que se a pessoa entrar com o processo depois, ela ganha tranquilamente, porque não é permitido. Enfim, o processo do trabalho é um ramo do. Não é... Tem duas correntes dizendo se é ramo ou não do processo civil. A minoritária fala que, como não tem um código próprio, então seria um ramo do processo civil. A majoritária diz que o trabalho ele é autônomo, né? Ele tem as próprias regras, tem elementos como os princípios, doutrina própria, estrutura judicial própria. Então, ele não é um ramo do direito civil. Então, gente, ele tem autonomia científica, doutrinária, jurisdicional e legislativa. Eu vi que está no slide de vocês, né? Então, eu vou falar. Autonomia científica são os institutos, matérias e princípios próprios. Doutrinária, autores de obras específicas, né? Como diz o próprio nome. Jurisdicional, justiça especializada, temos os tribunais do trabalho, tudo mais. E autonomia legislativa é a CLT e a leis esparsas, tudo bem? Aí, para a corrente majoritária, usa-se apenas o CPC, o Código de Processo Civil, quando tiver uma lacuna na lei, ou seja, quando não tem uma lei específica para o caso concreto. Então, você só usa o Código Civil nesses casos. Aí, o que acontece? O processo ele é dividido em duas partes, tanto na parte de conhecimento, que é antes de ter a sentença, e após a parte da sentença, que começa o início da execução. A parte de conhecimento, gente, você usa na omissão de alguma lei, de alguma questão que trata sobre o processo de trabalho, você usa o CPC. Aí, na fase de execução, que é aquele momento que já está depois da sentença, que já está na fase executória mesmo, como o próprio nome diz, você primeiro aplica a lei de execução fiscal e após isso, se não tiver realmente uma lei desta, você utiliza o Código de Processo Civil. Aí eu acredito que a professora tenha passado para vocês as fontes do processo de trabalho, do trabalho, né? Que é as fontes. A principal é a lei, então a Constituição Federal, a Lei de Processos Trabalhistas, o Código de Processo Civil e leis processuais civis.
Os regimentos internos dos tribunais, então as decisões, né, jurisprudência, costumes, princípios, equidade e doutrina, tá? Gente, é basicamente o que tem nas outras também, nas outras matérias. Então, não se confundam muito, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Só vocês fazerem, relembrarem disso na hora. Aí, gente, vou falar dos princípios específicos do processo de trabalho. Primeiro, eu vou falar do princípio da proteção. O processo do trabalho, eu não sei se a professora já disse para vocês, mas ele visa proteger o empregador. O direito do trabalho em si, né? Visa proteger o empregado, porque o empregado ele é a parte mais vulnerável do processo. Então, ele tenta protegê-lo, né? Tenta trazer uma equidade maior nesse caso. Então, ele tenta igualar, o Estado tenta igualar essa relação do empregado e empregador. Aí, por exemplo, a gente tem a manutenção da condição mais benéfica. O que seria isso? Só poderia alterar o contrato, por exemplo, quando for algo benéfico ao trabalhador. Não sei se dá para. Eu acredito que já tenha dado esse exemplo em sala, mas quando tem um plano de saúde, sabe? E a empresa ela quer diminuir os benefícios. Ela não consegue fazer isso se não for por acordo e tudo mais. Ela tem que sempre melhorar o plano e não diminuir os direitos. Então, seria possível diminuir, se caso fosse possível alterar no contrato, o empregador tem que concordar com essa mudança e a alteração tem que ser mais benéfica. O empregado hipersuficiente também é uma coisa que já foi dada em direito do trabalho para vocês, mas quando o empregado, quando ele atinge 2 vezes o teto do INSS, o salário, né, e possui diploma do ensino superior, ele consegue ter uma equidade maior com o empregador. Gente, geralmente não acontece, né? Porque se eu for pegar, sei lá, uma empresa completamente grande, não sei, a Volks, por exemplo, e um funcionário que ganha muito bem, né, que ganha 2 vezes o teto do INSS, gente, tudo bem, ele até realmente tem muito mais condições de, de, de saber conversar do que um chão de fábrica, né? Mas assim, gente, numa hiperempresa, isso daí não é nada. Mas tem essa regra no direito do trabalho, né, que ele consegue fazer acordos, né, com o empregador nesses casos, mesmo que seja até prejudicial a ele mesmo, tá? Então ele consegue ter essa autonomia nesses casos. Aí, como eu disse, só pode ser mudado algumas coisas, mesmo que seja prejudicial em caso de acordo e convenção coletiva, tá? Mas aí são exceções, geralmente não ocorre muito. Aí o outro princípio é o da finalidade social. Então, o processo do trabalho, ele visa proteger os empregados, né, como eu já disse, e visa também que tenha uma finalidade social na questão de que não prevaleça o interesse de uma classe a outra, né? Precisa realmente garantir os direitos de ambos. A busca da verdade, ele faz relação ao princípio da primazia da realidade, né, do direito material, que sempre um fato verdadeiro vai prevalecer o que tiver no contrato, o que estiver sendo falado ali, que no caso não seria a realidade. Por exemplo, eu trabalho, na minha carteira de trabalho está escrito que eu sou empregada do local, mas no caso eu faço outras funções. Eu faço função de estoquista, que não sei o que, um monte de coisa assim. Então você, na verdade, caberia receber o salário do que você realmente faz e não do que está no contrato, né? Que é muito comum também, né, gente? A indisponibilidade de direitos é outro princípio que você não pode se desfazer de algum direito por si só, gente. Na verdade, acontece muito, como eu já falei, que algumas pessoas, eu não quero férias,
eu não quero isso, eu quero meio que organizar da minha forma os meus direitos e organizar com o meu empregador as coisas que eu realmente quero fazer. Por exemplo, não quero 13º, então vou receber um salário maior durante o ano. Não existe isso. O que acontece também eles visam proteger, nesse caso, em casos, por exemplo, o empregador ele pega, chama você para conversar numa sala e fala assim: ô fulano, tá ficando muito caro te manter aqui, porque, né, tá tendo uma crise financeira na empresa, tal, e ele deixa uma papelada de currículos assim na mesa para você poder ver. Aí ele fala assim: olha, sabe, se caso a gente não diminua o seu salário, se caso você não deixe de tirar férias, a gente vai precisar te demitir. E a gente sabe que atualmente é muito difícil arrumar um emprego, né? Então, nesse caso, você fica meio que subornando o empregado para ele se dispor de alguns benefícios, alguns direitos dele para você poder se favorecer. Então, nesses casos, o o empregado, às vezes, ele pode acabar aceitando isso, né? Então, é por isso que existe esse princípio para não ocorrer esse tipo de situação. O princípio da conciliação, ele fala que vai ter 2 momentos principais, né, e obrigatórios que terão conciliação no processo do trabalho, antes da apresentação da defesa e após as alegações finais. Gente, o princípio da conciliação, porque o processo do trabalho, ele é para ser um processo mais célere. Então, o princípio da conciliação vê que se caso tudo seja resolvido antes, não precisa dar continuidade nesse processo inteiro, né? Então fica muito melhor tanto para o empregado, tanto para o empregador, porque aí você não precisa ficar pagando 1000 honorários advocatícios e, enfim, gente, é uma dor de cabeça também você ficar postergando aquela decisão judicial muito tempo. O que acontece, gente, se não tiver esses momentos de conciliação obrigatório, gera nulidade processual, tá? E, se firmado o acordo, o juiz homologará. E nessa decisão é irrecorrível e não cabe recurso, apenas ação rescisória. Não precisa de publicação, porque a coisa é julgada de imediato. E o juiz ele tem o direito de não aceitar homologar o acordo, mesmo que tenha sido conversado, tenha sido aceito por empregado pelo empregador. O juiz ele tem prerrogativa para isso, só que ele precisa justificar o porquê ele não quer homologar. Então, é isso. Simplicidade das formas, como eu disse, o processo de trabalho é para ser célere e é para ser fácil para ambas as partes, né? Tanto o acesso quanto o modo, né, de ser realizado no dia a dia. Não precisa de tantas exigências, essas coisas assim, não tem tanta formalidade rigorosa. E a celeridade também, porque para ser um processo fácil, rápido, às vezes a gente vê muito, né, que tem processos trabalhistas que demoram anos, assim, para ser resolvidos, mas o ideal, né, o nosso padrão mesmo deveria ser que fosse um processo mais rápido, né? Que às vezes acontece coisa tipo, 80 empregados junto na mesma ação para encontrar uma empresa é um pouco mais difícil, mas geralmente é para ser um processo bem mais rápido, tá? Porque falam que é uma questão de urgência, isso e aquilo, porque geralmente fala sobre salários não pagos, enfim, então é para ser uma coisa mais rápida. Eu não sei se estou falando rápido, se tiver, pode me dizer, pode mandar mensagem aí. Eu estou ainda me adaptando ainda à aula, tá, gente? Então, se tiver alguma coisa confusa, se eu estiver falando alguma coisa muito rápido, alguma coisa confusa, é só me falar que eu tento voltar a algum assunto ou tirar uma dúvida específica, tá bom? Como eu disse, os princípios do processo de trabalho são muito parecidos com princípios do direito do trabalho mesmo. Então, não é uma coisa tão difícil, sabe? Uma coisa, se você fizer relações, você consegue lembrar bem na hora da prova.
Agora eu vou falar sobre a competência. Primeiro, eu vou falar sobre o que é a jurisdição. Jurisdição é o poder de dizer o direito, e no Brasil, quem tem esse poder é o Estado. E o Estado, ele detém esse poder de decidir, né, o direito, enfim. A própria jurisdição, ela tem alguns princípios inerentes a ela, tá? Ela é inerte, então se você, como detentor do direito, ou né, que você acha pelo menos que você tem que provocá-la, você tem que entrar com um processinho ali e falar, olha, fulano, eu tô precisando de tal coisa aí, então a gente vai ter que resolver. A jurisdição não vai estar lá quietinha e vai falar, nossa, fulano tá com direito, né, não tá recebendo tal direito. Tipo, ela não tem como saber, né? Então você precisa provocar o judiciário para isso. Sem esse impulso oficial, não tem como. Tem um princípio da indegalibilidade da jurisdição, que essa jurisdição não pode ser delegada a particulares, ela precisa ser feita mesmo por um juiz, por um magistrado, tá? Não tem como fazer isso por particulares, até porque perderia todo o sentido também disto. E no princípio da inafabilidade da jurisdição, fala que ninguém pode se afastar de ser julgado, ou pode ser privado de ter o acesso ao poder judiciário, porque é um direito inerente a todos, garantido na Constituição Federal. Princípio da imparcialidade, como já diz o próprio nome, o juiz, o magistrado, ele deve ser imparcial com ambas as partes, né? Então, não deve ter interesse na causa, não deve julgar com base em evidências próprias, né, questões próprias, e sim evidências concretas no processo e da legislação, obviamente, né? E deixa eu ver aqui o que mais preciso falar, porque eu falei meio que fora de ordem. Eu acho que foram todos. Eu acho que foram todos, porque no slide, né, tá um pouco confuso, porque ele fala de vários princípios depois disso, que é uma jurisdição una, né, tudo mais, mas é tudo a mesma coisa, gente. Aí, aqui diz que todos os juízes também possuem o direito de dizer o direito, né, possuem poder de dizer o direito, eles possuem, então, a jurisdição. Entretanto, para não sobrecarregar os juízes, é divididos entre competências, tá? Então, cada órgão vai ter uma atribuição diferente. Isso, gente, não só no direito de trabalho, mas em todas as matérias específicas. Você precisa ter essa divisão, porque senão fica completamente sobrecarregado o judiciário, aí que demoraria mais ainda, né? Então, para as pessoas que, por exemplo, têm mais facilidade com penal, por exemplo, para julgar crimes contra a vida, é um tribunal específico, para julgar crimes de. Como que fala? Gente, eu esqueci a palavra, mas que tem pouca. Uma pena menor e que uma reprovabilidade menor também, né? Aí vai para o JEC, o Juizado Especial Criminal. Então, tem essas coisas também, outras matérias, mas para vocês fazerem a ligação. Aí a competência, ela pode ser absoluta ou relativa. A absoluta, ela é referente à matéria e à pessoa. E é uma matéria de ordem pública reconhecida de ofício pelo juiz. E ela pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. E a relativa, ela, como o próprio nome diz, ela é relativa, né? Então, o valor da causa é referente ao valor da causa e ao território. E ela tem prazo para ser alegada. Então, se você não falar sobre ela nesse prazo, você perde o direito de modificar. Então, ela deve ser alegada em preliminar de contestação, e a incompetência, se não for alegada nesse momento, ela vira competência, né? Então, o juiz é incompetente, até certo momento, se não for alegado, ele vira um juiz competente, você não pode mais modificar isso. Absoluta, não. Se você vê que está errada, independente do grau que esteja, você consegue alegar e consegue modificar.
A competência na justiça do trabalho é dividida em 4: matéria, pessoa, território e valor da causa, né? Que foi o que eu já falei, em relação à absoluta e relativa. Aí agora eu vou entrar mais em exemplos específicos para explicar para vocês. De antemão, já vou dizer que a Justiça do Trabalho ela não é competente para julgar crimes, tá? Segundo o STF. Por exemplo, trabalho análogo à escravidão. Não seria a Justiça do Trabalho que vai julgar a pessoa que fez esse crime. Será a Justiça Criminal. Ah, mas foi um crime ocorrido no trabalho. Tudo bem, mas continua sendo crime, para ser julgado pela Justiça Criminal. O trabalho análogo à escravidão, você pode julgar na questão do trabalho, na Justiça do Trabalho, em questão de verbas trabalhistas, questões de salário, isso e aquilo, mas o crime em si não é competência da Justiça do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho, em contraponto ao Supremo Tribunal Federal, diz que seria sim competência da Justiça do Trabalho julgar crimes ocorridos em organizações da Justiça do Trabalho e há crimes cometidos também nesses momentos, né, em audiências trabalhistas, tudo mais. Mas o que prevalece é a majoritária do STF mesmo. Vamos lá. Relação de consumo é ou não julgada pela Justiça do Trabalho? A corrente majoritária diz que não deve ser julgada pela Justiça do Trabalho, visto que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em julgar vínculo empregatício e direitos trabalhistas, né? E as relações de consumo deveriam ser julgadas pela Justiça Comum e pelos juizados especiais cíveis. Mas a corrente minoritária fala que deveria sim ser julgado pela Justiça do Trabalho. A gente foca na corrente majoritária, que no caso não é, porque a Justiça do Trabalho é especializada, deve julgar apenas vínculo empregatício e direitos trabalhistas. Honorários advocatícios. Tem 2 correntes também, mas a majoritária diz que, como é um profissional liberal, é justiça comum. Porque ele obviamente, ele está prestando um serviço para outra pessoa, mas o contratante não é especificamente o empregador, né? Então, essa corrente majoritária diz isso. Vamos lá. Funcionário público. Tem 2 vertentes, tem 2 regras para vocês analisarem. Se for um funcionário público contratado via CLT, ele seria julgado pela Justiça do Trabalho. Agora, se for um funcionário público contratado em modo estatutário, será a Justiça Comum, porque seria ramo do direito administrativo. Toda vez que a gente for pensar em prefeitura, estado e tudo mais, você tem que pensar que é uma organização administrativa. Se é administrativo, se o contrato foi feito no moldes administrativos, no caso estatutário, obviamente também será essa relação de emprego, né? Será nos moldes do direito administrativo, então será da justiça comum. Se for um contrato normal, como geralmente ocorre na rua, sim, será CLT, aí sim será direito do trabalho, porque nem sempre todas as pessoas que trabalham na prefeitura, nos órgãos públicos, são contratadas de forma estatutária, né? Então, pode ocorrer sim, dessa forma. Ação de exercício de greve. Tudo que for falado sobre greve, você pensa na palavra greve, é direito do trabalho. Decora isso. Greve, direito do trabalho. Então, sempre vai ser julgado pela Justiça do Trabalho, direta ou indiretamente. Diretamente, por exemplo, ação para assegurar o direito da greve. A pessoa, os funcionários estão querendo fazer greve, não estão sendo permitidos, então eles podem entrar com essa ação da Justiça do Trabalho. Ou indiretamente, por exemplo, reparação de danos causados aos empregados, empregadores, terceiros em decorrência da greve também. Aí seria uma forma indireta, mas que também entraria na Justiça do Trabalho. Sindicato, sempre que falar em sindicato de categorias, sempre Justiça do Trabalho também. E remédios constitucionais.
referentes a assuntos trabalhistas. Mandato de segurança, habeas corpus e habeas data são da Justiça do Trabalho. E mandato de injunção também na Justiça do Trabalho. Não cabe Justiça do Trabalho, porque o mandato de injunção, gente, não sei se vocês sabem, mas ele obriga o judiciário a criar uma regulamentação necessária em um caso específico para aplicar algum direito garantido na Constituição Federal. Então, o mandato de injunção não cabe na Justiça do Trabalho. Apenas mandato de segurança, habeas corpus e habeas data, que pode ser feito postulado na Justiça do Trabalho. Indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação laboral, também a Justiça do Trabalho pensa na relação laboral, Justiça do Trabalho também. Acidentes de trabalho tem 2 regras. Ação do empregado contra o empregador a títulos de danos materiais, morais e estéticos provenientes do acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho, e ações acidentais que derivam do acidente de trabalho são feitos na Justiça Comum, porque em face da Previdência Social, tá? Então, tipo, em INSS, por exemplo, quando a pessoa está com problema do INSS, que ela tirou a folga do trabalho, é Justiça Comum. Agora, a competência pelo valor da causa. A competência pelo valor da causa, ela tem dividido em comum, sumário e sumaríssimo. Na justiça, a organização comum é o valor acima de 40 salários mínimos. No sumário, é o valor de até 2 salários mínimos e sumaríssimo de 2 até 40 salários mínimos. Na verdade, ficaria sumário, sumaríssimo e comum. Gente, isso aqui é bem fácil, é só uma tabelinha, é só vocês decorarem a tabelinha, tá? E pensarem na questão do valor, porque é papum. Pensando no valor, você já consegue seguir nessa ordem aí. Competência territorial. A competência territorial, gente, é de acordo com a localidade que o empregado presta o serviço ou a localidade em que há promover a demanda, né? Então, no caso, gente, a prestação de serviço, a pessoa, por exemplo, trabalha em vários lugares, ela não sabe onde vai promover a ação, ela precisa porque não pode ser tão prejudicial a ela também, tá? Então, vou dizer algumas regras de algumas pessoas específicas aqui. A regra geral sempre vai ser na localidade da prestação de serviço, independente da contratação, independente do que está no contrato, sede ou filial que existe, tá? Mas tem empregadores que trabalham em várias localidades, por exemplo, no caso do empregado viajante. Por exemplo, esse pessoal que são representantes comerciais de algumas empresas, vende chip, vende internet e tudo mais, eles, por exemplo, eles trabalham na região do Vale do Paraíba. Então, eles vão em várias cidades, vão em Pinda, Taubaté, São José, sabe? Vão para várias regiões aqui do Vale do Paraíba, mas aí ele vai ter um problema na relação de trabalho. Onde que ele faz essa ação? Então, tem uma regra. Na regra geral, será a localidade em que há 2 elementos, mas precisa ter esses 2 elementos obrigatoriamente, porque senão não acontece. O local tem que ter agência ou filial e subordinação a esse local. Por exemplo, Taubaté, ele tem agência, filial e o chefe dele, para quem ele presta a prestação de contas, a prestação de trabalho, é nessa agência. Aí sim, vale. Se não tiver um desses requisitos, aí não tem como. Se não tiver esses requisitos, será o domicílio do empregado, mas aí o empregado ele não tem poder de escolha. Se tiver esses 2 requisitos, aí vai ser no local mesmo da filial, da empresa, que tiver a subordinação desse empregado. Em caso de empresa viajante, gente, por exemplo, ano passado eu trabalhei em circo.
Então, por exemplo, eu fui contratada para trabalhar em Taubaté, mas a empresa, salvo engano, ela era do Sul. Então, imagina se eu tivesse que entrar com uma ação trabalhista, ter que ir toda vez para o Sul. Né? Não faria muito sentido, né? Ficaria muito complicado para mim. Eu nem entraria com uma ação, provavelmente, se tivesse nesse momento. Então, o empregado ele pode escolher onde foi celebrada a contratação, o local de celebração da contratação, ou os locais que ele trabalhou. No caso, eu trabalhei só em Taubaté, então eu colocaria a ação em Taubaté. Mas, por exemplo, eu também trabalho numa empresa que vai para vários lugares do país. E a gente vai junto trabalhando, né? Viajando e trabalhando. Então, eu poderia, por exemplo, esses dias eu fui para Sorocaba, eu poderia ajuizar uma ação em Sorocaba, se eu quisesse, por exemplo, né? Então, o empregado, ele tem esse direito garantido. O empregado que trabalha no exterior, ele também, ele pode promover... Meu Deus do céu. Ele pode promover a ação no Brasil se a empresa tiver sede no país, tá? E se não tiver convenção internacional dizendo nada sobre isso. Então, se tiver esses elementos, ele consegue promover a ação no país. E, gente, eu acho que foi tudo de competência. Eu vou tentar mandar para vocês depois um resuminho básico. Eu acho que eu falei meio rápido dessa vez, né? Eu acho que teve isso. Mas é porque, gente, também os slides que vocês têm do Bruno, acredito, pelo menos o pessoal da noite, né? Porque o da manhã tem da Cidinha. Mas o pessoal da noite tem os slides do Bruno que são bem específicos. Fala muita coisa. Então, se vocês lerem os slides do Bruno, vocês conseguem compreender muita coisa. É um slide que tem praticamente toda a matéria ali, tá, gente? Então, lá ele coloca algumas súmulas também explicando. E se vocês forem ler as próprias súmulas, é muito tranquilo para vocês compreenderem o assunto da matéria. Não é uma matéria difícil. Eu acredito que a Zema tenha dado também esses exemplos de empregado viajante, empresa viajante, empregado trabalhando no exterior e tal. Então, é só vocês fazerem a ligação. Se vocês tiverem dúvidas, é só pensar na palavra mesmo, no significado da própria palavra, porque vocês conseguem fazer uma alusão com alguns assuntos, então fica muito mais fácil. Eu vou tentar mandar para vocês um resuminho do que eu escrevi no meu resumo próprio aqui, que acredito que fique mais fácil para vocês lembrarem também. Mas os slides do Bruno, por exemplo, estão bem tranquilos para vocês compreenderem. E eu tive aula com o Bruno, né? Então, pode ser que seja um pouco parecido o que eu falei, né? Com os próprios slides, mas é porque foi onde eu aprendi também direito do trabalho. E é isso, gente. Foi minha primeira aula, então eu acho que eu tava um pouco nervosa. Talvez não tenha conseguido passar completamente o jeito que eu queria falar, né? Eu acho que eu tava um pouco nervosa também para isso. Mas nas próximas serão melhores. E eu, nas próximas, como estava corrida essa semana, não consegui disponibilizar o resumo antes. Nas próximas eu vou disponibilizar antes, então é até mais fácil para vocês conseguirem compreender o momento que eu tô da aula. E como eu tô pelo celular também, ficou meio bagunçado conversar pelo computador aqui, porque eu tava com todos os resumos no computador. E para eu poder me localizar no assunto, aí eu fiquei meio que perdida aqui. Mas as próximas vão ser melhores. E eu acredito que o áudio tenha ficado bom. Mas eu também irei comprar um fone, né? Um microfone específico para poder falar com vocês. É isso, obrigada. Qualquer dúvida pode mandar para mim, no particular, não tem problema, tá? Fiquei com dúvida no que você falou de competência. Pode mandar que eu mando meu resumo. E não só mandar o resumo, eu também tento tirar alguma dúvida específica, que eu acredito que a prova de vocês é amanhã, mas podem mandar mensagem hoje, até o horário que vocês quiserem, que assim que der eu respondo e mando o assunto para vocês, tá bom? É isso. Obrigada. Tchau, tchau.